Olá, queridos amigos, aqui estamos juntos mais uma vez para esta transmissão onde estamos estudando os temas do livro Eventos Finais. Esse livro é de autoria de Ellen White, nós temos estudado aqui alguns capítulos e hoje vamos estudar o capítulo 5 desse livro, que você recebe de nossa parte motivação para ler ou reler. Se você tem o seu livro físico, ótimo, use o seu livro físico. Se não, você pode ter acesso a qualquer uma destas opções para você baixar ou ler estes capítulos tão maravilhosos, e também tem uma opção a mais, que é você escutar na opção Audiobooks a narração deste material tão especial, tão maravilhoso. Eu quero incentivar você a deixar os seus comentários aqui embaixo, a fazer o seu pedido de oração, a você fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, compartilhar conosco como é que você está se sentindo nesses dias tão desafiadores. Temos uma equipe pronta para interagir com você, para orar por seus pedidos, orar pelas pessoas por quem você vai pedir oração e orar por você. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos começar a nossa transmissão orando, pedindo a bênção de Deus. Curve sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, estamos aqui juntos mais uma vez para meditar, refletir nestes conselhos tão preciosos do livro Eventos Finais. Que essa mensagem fale ao nosso coração, que nós possamos compreender aquilo que vamos conversar e que o Senhor possa nos abençoar e nos proteger, e proteger aqueles a quem amamos e por quem estamos orando. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, o capítulo 5 tem como título A Vida Devocional do Remanescente. Na transmissão anterior, nós vimos as duas principais características desse remanescente, que é a guarda dos mandamentos de Deus e a confiança e a fé nos testemunhos de Jesus. Vimos o significado destas coisas, como isso se coloca na vida das pessoas que creem em Deus, que aceitam a Cristo como seu Salvador pessoal e que se tornam membros de sua igreja aqui nesta terra. Assim, hoje nós vamos ver quais são os hábitos da vida devocional desse povo chamado de remanescente. Muito bem, nós encontramos aqui muitos conselhos preciosos que eu espero compartilhar com vocês. A maioria deles são conhecidos, outros nós vamos ter percepções diferentes da ligação de uma coisa com a outra, e esperamos que esses momentos que passarmos juntos aqui sejam um pequeno cantinho de paz, um oásis de tranquilidade no meio de um tempo tão turbulento como esse que nós estamos vivendo. Eu espero que você esteja bem de saúde, que você esteja protegido. Se você está em casa, ótimo. Se você é daquele grupo que tem que sair daquelas equipes essenciais, que Deus possa proteger você de todo perigo, de todo mal, mas seja como for, que esses momentos sejam momentos de paz. Ellen White começa dizendo para nós que pouco antes da segunda vinda de Cristo, uma obra semelhante à obra que João o Batista realizou deve ser também realizada. Ela afirma que Deus chama homens e mulheres com o objetivo de contribuir no preparo de um povo para que estas pessoas estejam em pé no grande dia do Senhor. Já mencionamos que esse grande dia do Senhor é sempre uma referência ao dia da volta de Jesus. E para pregarmos tal mensagem como João pregou, nós precisamos viver uma vida semelhante à vida que ele viveu, ter a experiência que ele viveu. Não me refiro ao fato de João ter morado no deserto, comer gafanhotos e mel silvestre, não é esse aspecto, mas é a experiência de dependência de Deus. Essa é a questão. E eu fico pensando como você e eu nos encaixamos nisso aqui. Será que estamos vivendo uma vida de real dependência de Deus? A mesma obra precisa ser efetuada em nós. A mesma obra que Deus efetuou no coração de João Batista, Deus também quer efetuar no nosso coração, para que a gente possa fazer parte desse movimento que vai estar em pé no grande dia de Deus. A comunhão com Deus, e aqui é uma coisa muito importante,
ela se refletirá no caráter e na vida. Há muitas pessoas que dizem, não, eu estou bem com Deus, eu tenho comunhão com Deus, mas briga com todo mundo, não se dá bem com ninguém, não se dá bem com a sogra, não se dá bem com o filho, não se dá bem com o marido, não se dá bem com a esposa, tem problemas no trabalho. Então, alguma coisa está errada aí, minha gente. A nossa vida de comunhão com Deus, ela precisa se refletir na nossa vida. Tem que haver transformação do nosso coração. Tem que haver transformação daqueles traços ruins da nossa personalidade. E aí cada um tem que olhar para dentro de si mesmo, não é para olhar para o outro e criticar, fulano é isso. Não, não é isso. Cada um olhe para dentro de si. Veja que aspectos da sua vida Deus precisa transformar. Se Deus ainda tem uma obra no seu coração para fazer. Durante o tempo que eu morei em Tatuí, nós fizemos amizade com uma irmã de nossa igreja, a irmã Francisca, e ela, todas as sextas-feiras, ela ligava para nós pedindo oração pelos seus filhos e a gente sempre conversava sobre a importância de que, como pais, necessitamos orar pelos filhos. E ela dizia, pastor, ore pelo... E dizia os nomes dos filhos, porque Deus tem uma obra para efetuar no coração deles. E eu me impressionei muito com essa expressão da irmã Francisca. Deus tem uma obra para fazer no coração das pessoas, a começar do meu coração. Há coisas que eu preciso mudar, há coisas que precisam transformar na minha vida. E isso só pode vir como resultado da nossa comunhão com Deus, porque é o resultado da operação da graça de Deus na nossa vida. Olha o que ela diz, oração e esforço. Esforço e oração serão a ocupação da vida. Você deve orar, olha que interessante isso, como se a eficiência e o louvor fossem unicamente devidos a Deus e trabalhar como esse dever fosse todo seu. Olha que coisa interessante. Devemos orar como se tudo dependesse de Deus e devemos trabalhar e fazer a nossa parte como se tudo dependesse de nós. Então é a combinação do esforço humano com o poder divino. Não é só o poder divino e nem só o esforço humano. É a oração, a comunhão com Deus e a graça de Cristo transformando o nosso coração, produzindo resultados práticos na nossa vida. E isso não ocorre da noite para o dia, no estalar de dedos. Isso é a obra de uma vida. É o que a palavra de Deus também chama de santificação. Diz ela, aqui no livro Grande Conflito, que está em 1911 ela escreveu, está também aqui nesse livro, sem oração ninguém está livre de perigo nem por um dia ou uma hora sequer. E eu faço a pergunta para você interagir conosco. Põe aí o seu comentário aqui embaixo. Por que é que a gente sabe que a oração é importante e ora tão pouco? Por que nós oramos tão pouco? Se nós sabemos que a oração é tão importante e assim mesmo oramos tão pouco. Muita gente acha que a única oração válida é aquela oração que a pessoa tem que estar ajoelhado formalmente, mas não é isso que a gente tem como compreensão. Nós podemos ter os nossos pensamentos conectados a Deus em qualquer lugar, em qualquer espaço, andando, fora de casa ou dentro de casa, que é a recomendação para esses dias, ficarmos mais em casa, mas quando isso tudo passar, nos nossos caminhos, nas nossas atividades, antes de uma entrevista, antes de uma grande resposta, em qualquer momento nós podemos nos dirigir a Deus e podemos conservar os nossos pensamentos ligados a Deus. Ela recomenda uma coisa muito desafiadora, que faria bem para cada um de nós passarmos pelo menos 1 hora por dia meditando, em meditação, refletindo sobre a vida de Jesus. Vejam, eu disse para vocês que ela nos leva para a palavra de Deus e que ela nos leva para a pessoa de Jesus. Meditar na pessoa de Jesus, meditar na forma como ele tratava as pessoas, como ele lidou com as pessoas. E ela recomenda que deveríamos considerar a vida de Cristo ponto por ponto, deixando que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as cenas finais. Alguns querem acreditar que essa hora é uma figura de linguagem, seja como for. Qual é a motivação do que ela diz para nós? A motivação é exercitar a meditação, meditar, contemplar a pessoa do Senhor Jesus. Ela ainda escreve, a única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. Veja como ela tira o foco da pessoa humana como
autoprodutora de transformação e direciona isso para a pessoa do Senhor Jesus. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé. Eu não sei, meu querido amigo, se você está lutando contra alguma tendência herdada ou adquirida, algum vício, alguma coisa que te faz mal, alguma coisa que te joga para baixo, seja como for, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Rogue auxílio divino e ele vai vir ao seu encontro, vai oferecer ajuda e socorro. Se você se sente atribulado, perturbado, tentado a um limite que você imagina que não pode suportar, clame ao Senhor e Ele virá em seu socorro. Mas não podemos deixar de buscar o Senhor, que é a nossa única segurança. Oração, olhar para Jesus, meditar na vida dele e agora nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de graça sem a aplicação diária do sal da palavra de Deus. A graça divina deve ser diariamente recebida pela palavra, do contrário, pessoa alguma permanecerá convertida. Você até pode ter uma experiência de conversão, mas se você não permanecer ligado a Cristo por meio da oração e por meio da palavra escrita, as Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada, nenhuma pessoa permanecerá convertida. Seja a nossa fé, diz Ellen, alimentada pela palavra de Deus. Isso ela escreveu em 1905. Agarremos firmemente o testemunho vivo da verdade. Tenhamos fé em Cristo como Salvador pessoal. Ele tem sido e será sempre a nossa rocha eterna. Que conselhos preciosos. Lembre-se, nós estamos considerando nessa transmissão a vida devocional do remanescente. Olhar para Jesus, contemplar a sua vida, meditar nele, entrar em comunhão com ele por meio da oração e não abandonar a sua palavra. Hábitos muito saudáveis do remanescente. Ela menciona dizendo e fazendo uma recomendação que nós deveríamos guardar trechos das Escrituras na memória, para que várias vezes por dia, nós pudéssemos lembrar dessa promessa. Algumas pessoas têm bons hábitos espirituais, religiosos, que são muito preciosos. Quando ainda não haviam todos os recursos virtuais que hoje estão à nossa disposição, havia umas antigas caixinhas de promessa, onde cartões continham promessas da palavra de Deus. Muitas vezes eu saí da minha casa com um cartãozinho no bolso e ao longo daquele dia eu puxava aquele cartãozinho, lia aquela promessa. Quantas vezes isso me sustentou, me habilitou. Hoje você tem aí nos celulares vários aplicativos que trazem essas promessas de Deus. Você pode utilizar isso para alimentar, fortalecer a sua fé e também, não só as promessinhas em forma física ou virtual, mas guardar trechos da palavra de Deus, pequenos versos. Quantos versos lindos! Olha, quem não ama o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como isso abençoa a nossa vida. Ou Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em momentos de tentação, em momentos de provação, você recorre às Escrituras que estão mentalizadas na palavra e elas serão de grande auxílio na nossa caminhada, na nossa vida. Falando ainda a respeito das 3 mensagens angélicas que estão no livro do Apocalipse, capítulo 14, nos primeiros versículos, ela disse o seguinte: essas mensagens me foram apresentadas como uma âncora para o povo de Deus, uma âncora que dá segurança. Aqueles que as compreendem e recebem serão preservados de ser arrastados pelos muitos enganos de Satanás. Então, lembre-se, estamos considerando os hábitos devocionais dos filhos de Deus, daqueles que vão viver nos últimos dias. As 3 mensagens angélicas que chamam a nossa atenção para o Deus Criador, chamam a nossa atenção para o tempo do juízo, chamam a nossa atenção para a contemplação das obras que Deus fez, que estão manifestas na natureza, chama a nossa atenção para sairmos de Babilônia, chama a nossa atenção para o sinal do povo de Deus. Estas mensagens serão uma fonte de preservação para evitar que sejamos arrastados pelos enganos de Satanás manifestados nestes dias finais. Ela cita aqui
neste capítulo, meus queridos amigos, o exemplo de Enoque. Todos nós conhecemos esse personagem da Bíblia. Ele andou 300 anos com Deus e foi transladado, foi levado ao céu. E ela diz que a situação do mundo que Enoque vivia, a gente sempre tende a achar que a nossa situação é a pior, mas ela diz que a situação do mundo em que Enoque vivia lá no passado não era mais favorável para viver uma vida pura, uma vida de consagração. E ela então faz a pergunta: como você acha que Enoque andava com Deus? O que é que isso significa? Então, ele educou a mente e o coração para sempre sentir a presença de Deus. E quando estava atônito com suas preocupações e lutas, as suas orações subiam a Deus para que fosse guardado. Olha que interessante. O andar com Deus significa que Enoque, ele desenvolveu uma educação mental. Ele educou a sua mente para sempre sentir a presença de Deus. E todos aqueles que desenvolvem o hábito de sentir a presença de Deus e de viver como Enoque viveu na presença de Deus, serão fortalecidos nos momentos mais difíceis da sua caminhada. Outro aspecto que ela recomenda, olha quanta coisa linda, é lembrar-se de como Deus já abençoou você no passado. E ela tem aqui um dos pensamentos mais lindos dos seus escritos. Ela diz assim: ao recapitular a nossa história passada, ao rever cada passo de nosso progresso até o momento atual, posso dizer, louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem feito, encho-me de admiração por Cristo e renovo minha confiança em sua liderança. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira pela qual o Senhor nos tem conduzido e os ensinos que nos ministrou no passado. Olha que coisa interessante. Recordamos as coisas que Deus já nos fez no passado para servir como uma motivação daquilo que Deus pode fazer por nós, hoje, no presente e também no futuro. Quantas vezes você já foi livrado por Deus? Compartilhe conosco bênçãos que você já recebeu, de um livramento, de uma vitória que você alcançou superando uma tentação ou mesmo uma provação, aquilo que Deus fez por sua vida, onde você estava quando Deus te encontrou e onde você está hoje. Vamos recordar como Deus cuidou da nossa vida e também da vida da igreja, da vida do seu povo, como Deus acompanhou a caminhada dessa igreja que começou com um grupinho tão pequeno, humilde, singelo, simples e a transformou num movimento com mais de 20 milhões de membros por todo o mundo, com tantas instituições, com tantas formas de levar essa mensagem adiante. Assim, recordar aquilo que Deus tem feito por nós nos leva a louvar o seu nome, a reconhecer a sua direção e a renovar a nossa fé naquilo que Ele ainda fará por nós no futuro. Que conselho precioso! Um conselho mais: se há um tempo em que convém que cada pessoa que teme a Deus reflita seriamente, esse tempo é agora. Olha que interessante, não é daqui a pouco, não é amanhã, é agora, quando a consagração pessoal é mais do que essencial. Então, o que ela está dizendo? Desenvolver a prática da meditação, da reflexão. Se há um tempo, se houve um tempo mais importante do que qualquer outro, esse tempo é o dia de hoje. Perguntarmos: o que eu estou fazendo? Qual é a minha obra e missão nesse tempo? De que lado eu estou trabalhando? Do lado de Cristo ou do inimigo? Que toda pessoa, e aqui ela faz um convite, um apelo, que toda pessoa se humilhe diante de Deus, pois agora vivemos realmente muito perto do fim. Queridos amigos, que convite precioso para você e para mim. Nos humilharmos diante de Deus, reconhecemos a nossa necessidade de consagração total nestes dias tão turbulentos, tão desafiadores, e que Deus nos conduza nessa caminhada com todos esses conselhos preciosos que ouvimos aqui nesta transmissão. Estar ao lado de Jesus, oração, palavra de Deus, gravar trechos das Escrituras, agradecer o que Deus já fez por nós no passado e renovar nossa confiança no futuro e refletir agora acerca do nosso papel, da nossa vida. Que Deus nos abençoe e que a sua promessa de que vai estar ao nosso lado fique em
nosso coração, trazendo paz e conforto para cada um de nós. Não se esqueça de compartilhar esse link, de enviar o seu pedido de oração e também de procurar o livro Eventos Finais nestas opções que aparecem, destacando aí a opção do Audiobooks. Vamos terminar essa transmissão pedindo a bênção de Deus para você, por mim, pelos nossos amigos e por aqueles por quem estamos orando. Vamos orar. Pai querido, agradecemos imensamente as tuas promessas de bênção, cuidado e proteção. Senhor, nós não sabemos nada do que está à nossa frente, mas quando olhamos para o passado e recordamos como o Senhor cuidou de nós, renovamos nossa confiança na liderança do Senhor Jesus e só podemos dizer, louvado seja o nome do nosso Deus. Pai, conforta o nosso coração diante de tantos temores, pesares e aflições. Dá-nos a paz que excede todo entendimento. Guarda-nos, Senhor, de todo o mal e desta praga que assola o mundo e ajuda-nos a nos colocarmos de pé e compartilharmos com os nossos queridos aquilo que tanto apreciamos, essa mensagem que tanto nos faz bem. Oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço e que Deus nos abençoe e que você não deixe de ler, reler, estudar o livro Eventos Finais através de todos esses meios disponíveis e que seja essa uma experiência fantástica para nós nos aproximarmos do nosso Deus, do nosso Pai em consagração, nesse tempo que se chama hoje. Um grande abraço a todos.